Então, pessoal, vamos lá. Bom dia. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver as preposições. A gente vai ver o que é, como é utilizada, onde é utilizada, tá? Então, vamos lá. Preposição. Preposição é a palavra invariável, ou seja, você já tem a primeira informação principal. Preposição é uma palavra invariável que liga dois termos da oração. Então, preposição é a palavra que faz o quê? Que ela liga, que ela une dois termos de uma oração, tá? Só que ela vai ligar dois termos da oração numa relação de subordinação, ou seja, um termo depende de outro termo. Ou seja, a preposição está ali para ligar, fazer o ligamento entre esses dois, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Então, o que ele quis dizer? Que a preposição ela vai ser uma palavra que vai ligar dois termos, tá? Ou seja, esses dois termos, um vai ser tecnicamente preso a outro termo, tá? É mais ou menos isso. Tipos e exemplos de preposições. Então a gente tem ali primeira preposição indicando lugar. Então, eu vou ter o navio veio de São Paulo. Então, a preposição de ali, de São Paulo, está indicando lugar. Preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Então, tem a preposição em, indicando o modo. Preposição de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Ele viveu aqui quando? Por 2 anos. Então, por, fazendo referência a tempo. Preposição de distância. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Então, a preposição a, indicando distância. 5 quilômetros é uma distância. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Então, tem ali a preposição com, indicando a causa do quê? Da morte do gado, que foi a seca. Preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com o machado. Com o machado. O machado não foi um instrumento que ele usou para fazer o corte? Então a preposição ela traz pra gente essa carga semântica, traz pra gente o sentido. Preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Então a preposição para indicando finalidade. Isso aqui, gente, nada mais é do que a gente tem visto nas últimas aulas, que são os nossos advérbios. Tá? Os advérbios eles são geralmente iniciados por uma preposição. E se você souber o sentido das preposições, que foi o que eu acabei de explicar aqui para vocês, vocês automaticamente vão matar, ou seja, vocês vão saber que tipo de advérbio eu tenho. Tá? O primeiro lá, só um exemplo. O navio veio de São Paulo. Ele disse que a preposição de ela indica lugar. Se a preposição de aqui está indicando lugar, isso aqui eu vou ter um adjunto adverbial de quê? De lugar. Beleza? Mesma coisa se fosse o último aqui. A praça foi enfeitada para a festa. Para a festa não é a finalidade da praça ter sido enfeitada? Sim. Então eu tenho um adjunto adverbial de finalidade, tá? Eu tenho ali um advérbio de finalidade. Então é muito importante a gente observar o sentido das preposições. Classificação das preposições. Então vamos lá. As preposições podem ser divididas em dois grupos. Eu tenho um grupo das preposições essenciais. São as palavras que só funcionam como preposição, tá? Elas não vão funcionar como outra coisa. Então, a saber, a gente tem quais são as preposições? Vamos lá. A, ante, após, até,
com, contra, desde, de, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tá? Então, dá pra gente memorizar. A, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás, tá? Tem uma musiquinha. Vou colocar aqui para vocês daqui a pouquinho. Preposições acidentais são as palavras de outras classes gramaticais que, em certas frases, funcionam como preposição. Então, se ela é preposição acidental, ela acidentalmente vira preposição. Originalmente ela não é, mas acidentalmente ela assume esse papel. Então, a gente tem afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo e visto, tá? Essas daqui são bastante vistas também, tá? Mas as mais comuns que a gente vê aí diariamente são as preposições essenciais, ok? Então, para a gente memorizar essas preposições essenciais, existem várias, né? Várias musiquinhas, várias formas de se memorizar. Mas eu vou trazer para vocês agora uma musiquinha para a gente poder memorizar isso aí. Lembrando que só a musiquinha não adianta, porque na música não tem todas, mas tem as mais importantes, tá? As que a gente mais usa, beleza? Então vamos acompanhar aí comigo. Se liga, aluno, nesta matéria só passa de ano. Quem sabe elas são as preposições. Cê tá entendendo que ligam as palavras e sentido eu vou vendo. A, ante, após, decore elas, até com, contra, decore elas, desde, entre, para, perante e aquela são as preposições. Decore esta matéria, vai! Então, gente, agora que vocês já acompanharam aí a musiquinha, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para as locuções prepositivas. A locução prepositiva é formada por duas ou mais palavras com valor de preposição, sempre terminando por uma preposição, tá? Então, locução é uma junção, ou seja, a locução ela é uma palavra formada por duas ou mais palavras, tá? Tudo vai depender aí da construção que vier. Então vamos ver algumas. Abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pese, a custa de, em via de, a volta com, defronte de, a par de, perto de, por causa de, através de, etc. Temos inúmeras locuções, mas as mais utilizadas são essas daqui, ok? Então, só reforçando, locução é a palavra formada por duas ou mais palavras com o valor prepositivo, com o valor de uma preposição, tá? Então, vamos às combinações, contrações e crase. Importante notar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras, tá?
Isso aqui é super importante. Algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras, tá? Pra gente não ficar achando que simplesmente não pode. Pode sim, tá? Então vamos lá. Assim, quando na junção dos termos não houver perda de elementos fonéticos, teremos uma combinação. Por exemplo, vamos lá. Só vou ter combinação quando não houver perda fonética, ou seja, quando eu não perder nenhum som da palavra, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Então a gente tem ali, ó, a mais o. Vamos lá. A mais o vira ao. Esse a é a minha preposição e o meu o é o meu artigo. Então, toda vez que vocês observarem a palavra ao por aí, já sabem que o a é sempre a preposição e o o vai ser sempre o artigo, ok? Então, vamos lá. Mesma coisa, aos, preposição a, mais artigo os. Aonde, tá? Muita gente confunde esse aí. A palavra aonde nada mais é do que preposição a, tá? Nada mais é do que preposição a mais palavra onde, que gera aonde, ok? Tudo junto. A mais onde, aonde. Por conseguinte, quando da junção da preposição com outra palavra houver perda fonética, teremos a chamada contração. Combinação é quando a gente não perde. Eu coloquei duas palavras ali, ó, lado a lado. A mais onde? A mais o. Virou ao. Então não houve perda, só houve junção. Quando a gente junta e perde alguma letra, perde algum som, a gente não tem combinação, a gente tem contração. Então vamos lá. D mais O vira do. O que foi que eu perdi aqui? A vogal é. Se eu perco um som, eu tenho uma contração. Mesma coisa na palavra dum. Dum significa D mais um. O que eu perdi ali? A vogal é. Desta. D mais esta. O que eu perdi? Um é. No, em, mais o. E o que foi que eu perdi? Em. Não é isso? Neste, em, mais este. O que eu perdi ali? Em. Nisso, em, mais isso. E assim, temos algumas outras, tá? Por fim, toda fusão de vogais idênticas forma uma crase. Então, o que é a crase? É a fusão, é a junção de duas vogais idênticas, ou seja, duas vogais que são iguais. Então, vamos lá. Para a gente ter uma crase, eu preciso de um a, preposição, mais um a, artigo. Não é isso? Preciso de dois as. A mais a vai virar o quê? Um a com acento grave indicativo de crase. Ele indica que houve uma fusão, houve uma junção de vogais, tá? Então, toda vez que vocês encontrarem esse a com o acento grave,
tá? Não é acento agudo. O agudo é pro lado direito. O acento grave, indicativo de crase, é virado pro lado esquerdo, tá? Sempre que vocês virem, saibam que isso é crase. Em alguns casos, vocês vão encontrar também a palavra aquilo, escrita da seguinte maneira, ó, com acento grave. Não é sempre, mas às vezes vocês vão ver. Quando vocês encontrarem o aquilo escrito assim, significa que aqui na frente tinha uma outra vogal. Para eu não falar refiro-me a aquilo, eu só digo que refiro-me àquilo. Eu junto esse outro A aqui. E como eu sei que juntou? Porque eu coloco o acento grave, tá? Então, chuchu beleza isso aí, muito fácil. Na língua cotidiana, ou seja, que a gente fala diariamente, na língua cotidiana falada ou escrita, aparecem as reduções de para, que vira pra, e para o, que vira pro. Essas palavras não pedem acento, já que se trata de palavras átonas, tá? E outra coisa, pra e pro são usados quando? Na língua cotidiana. E que língua cotidiana é essa? Que a gente usa no dia a dia. É correto para a gramática? Para a gramática, não. Mas eu posso utilizar no dia a dia? Posso, tá? Para a língua portuguesa é incorreto falar pra, pro. É para, a, para, o. Mas no dia a dia a gente pode utilizar sem prejuízo algum. Tudo bem? Quando for escrever, lembre-se, para, a, para, o. Então, ó, na língua falada, como é que a gente fala? Este é um país pra frente. Agora, se eu fosse escrever isso aí, este é um país que vai para a frente. Vá pra casa e não pro botequim. Como é que a gente tem que escrever isso aí? Vá para casa e não para o botequim. Beleza? Então, gente, é só prestar bastante atenção, que não tem como errar, tá? Só vocês voltarem, se for o caso, lá nas preposições, tá? Dá mais uma lida, dá mais uma estudada, tá? Que a gente tem as preposições acidentais, preposições essenciais, super, mega, hiper, ultra power importante, tá? Porque como eu falei para vocês, vocês estão vendo nas últimas aulas os advérbios, e para a gente entender o advérbio, para ficar mais claro, a gente precisa saber o que é a preposição, já que a preposição é aquela que nos dá a resposta, tá? Ela sempre nos dá a resposta. Por exemplo, do adjunto adverbial, se eu não sei, eu vou olhar o quê? A preposição. Eu olho o sentido da preposição, igual eu ensinei para vocês ali em cima, tá? A praça foi enfeitada para a festa. É a finalidade para a qual a praça foi enfeitada. Então, se eu olhasse somente a preposição para, eu já saberia que isso aqui é um adjunto adverbial de quê? De finalidade, tá? Então é muito fácil, muito tranquilo, beleza?